Olá pessoal, iniciando aqui a nossa quarta etapa na divulgação do novo composto 8Rs da comunicação funcional. E hoje nós vamos conversar sobre reputação, que é o quarto R. A quarta instância demanda de toda e qualquer organização. Então nós vamos conversar hoje com a professora e consultora Ilka Carreira, que atua lá na Bahia. Falasse um pouquinho de você, Ilka, para as pessoas que primeiro Que não me conhece. agradecer a tua presença. Muita gente ligada a você deu algum toque sobre hoje, estará aí nos vendo. Agradeço a quem vier. E aí peço a você que fale um pouquinho de você. Boa tarde a todos. Eu sou Relações Públicas com muito orgulho, amo, né, de paixão. Sou pós-graduado em Marketing, como o professor Marcondes também, né, um grande amigo Marcondes. Fiz mestrado em ADM, fiz um curso de extensão na época que eu trabalhava em shopping. Eu precisava me aperfeiçoar em gestão de crises, né? E tenho também um MBA em gestão de negócios. Então, eu tenho um pé como o Marcondes, e por isso que eu sou fã dos livros dele, um pé na comunicação e um pé na gestão, né? Eu comecei no varejo, e varejo você tem que entender muito de gestão, né? Enquanto que hoje está se começando a falar em mensuração de comunicação há alguns anos, né? Hoje não, exagerei. Mas a gente já falava em mensuração das estratégias de comunicação e marketing no varejo quando eu comecei. Não tem muito tempo, né? Mas quando eu comecei a estagiar, que eu comecei como estagiário e cheguei a gerente, né? Em shopping. A gente já falava, então todas as ações tinham que ter um resultado financeiro muito claro para o empreendimento. E essa é a minha história, né? Um pé na comunicação e um pé na administração, fazendo consultoria nessas áreas de gestão de crises, marketing, comunicação. Tenho muito orgulho de ter sido assessora de Lícia Fábio, trabalhado durante 5 anos no camarote Daniela Mercury, né? Fazendo um Réveillon para 4.000 pessoas na Baía Marina. Foi uma grande experiência. Lícia, ela é contabilista, né? Ela é formada em contabilidade, mas ela é a relações públicas, né? Eu conheço poucas pessoas que têm a verve e a veia de relações públicas como ela. E agora, eu, inclusive, voltei a trabalhar com ela, né? Estou trabalhando com ela, lecionando, que é a minha paixão, gestão de crises, fundamentos de marketing, planejamento de eventos, técnicas de relações públicas, são as disciplinas que eu amo. E voltei a trabalhar com ela. Essa é a minha história. Já tive uma agência, fui dona da primeira agência realmente de comunicação integrada em Salvador. A gente oferecia todos os serviços em comunicação e marketing. Eu tinha um sócio publicitário que coordenava a equipe de propaganda e publicidade. E minha outra sócia com experiência em produção e relações públicas. E eu, marketing e RP. E parceiros estratégicos na área de pesquisa e outras áreas. E a gente realmente oferecia todas as possibilidades de estratégias em comunicação e marketing. Eu sou um grande fã do professor Marcondes, né? Já li praticamente acho que todos os livros dele. E a gente se conheceu na época dos conselhos também, né? Que eu fui conselheira regional no Conselho de Relações Públicas. E eu escolhi o R de reputação porque é o meu R favorito. Já posso começar falando do livro? Por favor. Pronto. O livro é fantástico. Eu gostei bem mais dos 8 R's do que os 4, né? A minha análise é um modelo muito interessante para administradores, né? Os alunos de administração que devem estar aí, já vi alguns, um beijo, né? Meus alunos de administração que estão trabalhando comigo, fundamentos de marketing, eu achei fantástico, né? Por quê? Porque ele é um modelo que, de fato, permite fazer uma análise e montar um plano estratégico de comunicação envolvendo todas as áreas da organização, interna e externa, e todos os níveis da comunicação e
as instâncias e tipos, né? Comunicação institucional, comunicação administrativa, comunicação mercadológica. E eu gostei muito, muito do modelo. Acho interessante. Na verdade, todos os R's se misturam e, ao mesmo tempo, um complementa o outro. Eu sempre brinco que os P's de marketing, que agora também são 8 P's, né, para quem vende produtos, são 8, para quem vende serviços, são 7. Mas eu sempre brinco dizendo que os 8 P's ou 7 de marketing são um quebra-cabeça, né? O processo de marketing é um quebra-cabeça. Se você errou uma peça, já era. Sim. E os 8 R's ficou muito, muito bacana no modelo, porque você abarcou todas as instâncias necessárias da administração e da comunicação, a congruência entre as áreas e a maneira como se deve organizar a comunicação interna e externamente de modo estratégico, né? E cada R é um quebra-cabeça. Mas, de fato, o R da reputação é o mais importante. Eu sempre digo, reputação é o bibelô de louça da organização. A frase do Warren Buffett que eu repito: se você causar prejuízo financeiro, eu posso ser condescendente. Se você causar danos à reputação da companhia, eu serei impiedoso. Porque a reputação e a marca são os ativos estratégicos mais importantes que qualquer organização, não interessa o setor, né? Se é uma organização não governamental, se é uma empresa, não importa. A reputação e a marca são os ativos mais importantes. O resto a gente conserta. Deixa eu fazer uma provocação para você, que me passou agora ouvindo você. Tudo isso que a gente faz, né, como você é professora também, e tudo isso que a gente faz como professor, de simplificação, de um esquema, de um diagrama, é para ajudar ao didático pedagógico, porque nas empresas não é assim, né? Nas empresas não tem essas caixinhas, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E com pessoas as mais diversas junto com você. E você não tem controle sobre isso. Você vai lidar ali com pessoas das mais diversas origens, formações, experiências e tal. Então, assim como os 4 P's em que eu me inspirei, quando eu pensei nos 4 R's lá atrás, junto com uma porção de gente, os 8 R's também, eles são para ajudar a compreender. Eu gostei, você falou de análise, fazer análise, né? Ou diagnóstico. Mas você não acha estranho? A provocação é a seguinte: aparecem umas pessoas oferecendo soluções, a palavra é muito charmosa, soluções para reputação, para branding separado, como se viesse assim, numa caixinha, uma solução que não está integrada com o resto. Você não aparecem umas figuras assim? Porque as empresas que querem prosperar, elas cuidam do meio social e econômico no qual as legislações estão inseridas. Elas fazem análises, elas fazem planejamento, elas fazem diagnósticos, elas montam seus planos estratégicos e ações, e todo mundo cuida da reputação, todo mundo cuida da governança corporativa. Não é mais feudo, né? Todo mundo tem que cuidar de tudo. E compartilhar. Hoje, a criação de produtos não é feita mais sobre engenharia, é engenharia, marketing, design, todo mundo junto. E o cliente. Como um papel central, não mais periférico. Isso está lá na última página do e-book, que é, na verdade, a contracapa do e-book, que é a gente ser aceito no board, como é o caso de quando a gente se formou, que a gente se formou com uma literatura muito ainda americana, que o RP está no primeiro escalão. O Public Affairs, né? Os negócios de interesse público, decisões sensíveis que não são do engenheiro, não são do advogado sozinho, não são do financeiro, elas têm aspectos humanos, da vizinhança, aspectos do emprego, coisas ligadas ao indivíduo e ao social, que nós temos total condição de ajudar nas decisões. Agora, o importante é que o enfoque do Fischer é todo ele histórico, passando por essa questão política,
basicamente, não por outra razão, a gente analisa todo ano eleitoral o discurso institucional dos partidos políticos e das candidaturas. Devemos fazer esse ano, na eleição municipal, esse trabalho, prosseguir. Nós estamos chegando perto do fim. Vou pedir que essa tua fala é tua até o final. Nós temos 3 minutos. Eu não vou falar mais, eu só vou agradecer muito a sua presença, né, ter topado discutir comigo um desses aspectos e a reputação, você escolheu. Amei conversar com você sobre isso e queria que você continuasse falando. Desculpa te ter interrompido. Não, foi ótimo. O papo é legal, assim, essa troca maravilhosa. Eu sempre digo que mandar um beijo novamente para meus ex-alunos, que hoje são meus colegas e meus alunos, que já estão cansados de ouvir, que as grandes empresas não investem em marketing porque são grandes. É o contrário. Elas se tornaram grandes porque investiram em marketing, investiram da maneira correta. Cuidando do branding, cuidando dos pays, cuidando de encantar o seu cliente, cuidando do relacionamento, investindo em comunicação, que é importante, muito importante, né? Investindo em propaganda, investindo em relações públicas. Esse é o segredo das grandes marcas. Elas aplicam modelos, elas trabalham com planejamento, né? Por exemplo, eu estava vendo outro dia um papo de um presidente de uma grande empresa e ele falando, não, a gente já estava testando home office. Ou seja, ele tirou de letra a pandemia, porque ele já estava há anos-luz, né? A gente teve que reavaliar o plano de crises que a gente tinha, que não havia nada parecido com a pandemia, mas aí a gente foi ver o plano e adaptar. Mas veja, ele já tinha um plano, ele já tinha uma base. E eu finalizo, gente, dizendo que, agradecendo, o livro é muito bacana, baixem, leiam, é um modelo interessante. Eu, nas minhas consultorias, sempre aplico modelos interessantes, modelos que sejam fáceis da gente convencer o cliente, mostrar o resultado. É um modelo que facilita o trabalho de gestão, marketing, comunicação, ADM. E eu finalizo defendendo o meu R, que é a reputação. Sartre dizia que todo mundo deve se perguntar, né, quando faz algo de errado, posso eu fazer isso e deixar como exemplo para a humanidade? E eu sempre digo que todo mundo na organização deve se perguntar, eu tenho o direito de fazer essa besteira, essa asneira e comprometer a reputação da organização? Então, a reputação é tudo, né? A reputação é o ativo estratégico mais importante de qualquer organização. Obrigada, Marcondes. Olha, muito, muito bom. Até Sartre. Eu não aguento. Tem que marcar outra conversa com você. Ilka Carreira, muito grato. Beijo para meus sócios, os amigos que entraram. Muito obrigado. Valeu. Obrigado ao Léo Diego Sena, que mandou outras considerações. Até a próxima.